Paz e amor para todos nós. Continuemos, pois, sobre as dissertações espíritas. Iremos falar a respeito do que nos deixou Erastus, que, como já foi dito, ele foi discípulo de São Paulo e várias vezes ele deu a sua contribuição nessa parte. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob o falso semblante do amor e de caridade, semeiam a desunião e retardo à obra emancipadora da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem seus médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem iludir para dar mais peso às suas teorias, se aceitam, sem escrúpulos, com nomes que os homens não pronunciam, senão com respeito, e dos santos, justamente venerados de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com prevenção. Só isso bastaria para desmascarar, porque assim agindo eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender numa armadilha tão grosseira. Mas há outros meios de conhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, por outro lado, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde, pois, comigo, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio para atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formule um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede bem, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é pelo bom senso das massas, e está aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontre mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo estreito e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Erasto. Nota: a melhor garantia de que um princípio seja expressão da verdade está enquanto ele é ensinado e revelado por diferentes espíritos, por médios estranhos uns aos outros e em diferentes lugares, e quando além disso é confirmado pela razão e sancionado pela adesão de maior número.
Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode recrutar alguns adeptos, mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade, não tem senão uma existência efêmera. Por isso, não há com que se inquietar. Ele se mata pelos seus próprios erros e tombará, inevitavelmente, diante da arma poderosa da lógica. Comunicações apócrifas. Há, a miúde, comunicações tão absurdas, embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso lhe demonstra a falsidade. Mas há aquelas onde o erro está dissimulado sob boas coisas, que lutem e impedem, algumas vezes, de perceber ao primeiro golpe de vista, mas que não poderiam resistir a um exame sério. Delas não citaremos senão algumas como amostra. Bom, vamos falar agora de Vicente, palavras ditas por Vicente de Paulo. A criação perpétua dos mundos é para Deus como um gozo perpétuo, porque vê, sem cessar, seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Não há número para Deus, não mais do que há tempo. Eis porque as centenas e as milhares não são nem mais nem menos para ele a um que a outro. É um pai cuja felicidade é formada pela felicidade coletiva dos seus filhos, e a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir se fundir na felicidade geral. Não há parada, nem suspensão nesse movimento perpétuo, esta grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece senão uma pequena fração, e temos irmãos que vivem sob as latitudes nas quais o homem ainda não conseguiu penetrar. Que significam esses calores horrificadores, esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Credes simplesmente que aí esteja o limite do vosso mundo, quando não podeis avançar com os vossos pequenos meios? Poderíeis, pois, medir exatamente o vosso planeta? Não creais nisso. Há sobre o vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Mas como é inútil propagar mais todas as más instituições, todas as más leis, ações e existências, há um limite que vos detenha aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes feitas pelo livre arbítrio. Oh, não conheceis esse mundo que chamais a terra. Vereis em vossa existência um grande número de provas dessa comunicação. Eis que a hora vai soar, onde haverá uma outra descoberta, além da última que foi feita. Eis que vai se alargar o ciclo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar essa hosana em todas as línguas, vós, pobres filhos que amais a Deus e que procurai o seu caminho, o tereis sabido antes mesmo daqueles que darão seu nome à nova terra. Vicente de Paulo. Nota. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não suporta a crítica. As incorreções, os pleonasmos,
As aparências viciosas saltam aos olhos de qualquer um, por pouco letrado que seja, mas isso não provaria nada quanto o nome da qual está assinada, visto que essas imperfeições poderiam referir-se à insuficiência do médium, assim como demonstramos. O que é o fato do espírito é a ideia. Agora, quando diz que há sobre o nosso planeta mais lugares ignorados do que conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se diz superior fazer prova da mais profunda ignorância e, sem dúvida, pode descobrir, além das regiões dos gelos, alguns cantos de terra desconhecidas. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus a oculta dos homens a fim de que não lhes leve as suas más instituições é ter muita fé na confiança cega daqueles que divulgam semelhantes absurdos. Bom, mais uma de São Vicente, né? São Vicente. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão poucos conhecem ainda, formam como dois pratos da balança perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes, as nossas paixões, de tal modo fizeram perder o prato do mal para erguer do bem, que se serviu o mal reinar soberano sobre a terra. Desses séculos é sempre a mesma queixa que se exala da boca do homem. A conclusão fatal é da injustiça de Deus. Há mesmo os que chegam à negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que se choca com a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, todos os contrastes os mais evidentes que deveriam vos provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem é a culpa? Eis o que é preciso procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando desejo sinceramente encontrar um bom remédio, ele será encontrado. Pois bem, malgrado essa denominação do mal sobre o bem, por vossa própria culpa, por que não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus? Vedes as estações que se descontrolarem, os calores e os frios se chocarem inconsideradamente, a luz do sol esquecer de iluminar a terra esquecer no seu seio as sementes que o homem aí depositou. Vedes a sensação de 1000 milagres perpétuos que se produzem sobre os vossos olhos, desde o rebento de erva até o nascimento de uma criança, homem do futuro. Mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isso? É bem simples: aproximar-se de Deus, amar-se, unir-se, se estender e seguir tranquilamente o caminho, cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Vicente de Paula. Nota: esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas que diferença com a precedente, não somente pelo pensamento, mas ainda pelo estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paulo não desaprovaria. Por isso se lhe pode, sem medo, atribuí-la. Bom, estamos então diante de vários assuntos abordados, né? Mas sempre ligados à mesma coisa, sempre batendo na mesma tecla. E há necessidade, gente, de nós prestarmos atenção no que fala esse, no que fala aquele, né? E das críticas que eles mesmos, que é dado, para que a gente preste atenção naquilo que nós ouvimos, que muitas vezes nós ouvimos, mas estamos distraídos,
não estamos prestando atenção, não estamos com a cabeça em outro lugar, preocupados com alguma coisa. E quando a gente for ler, que a gente for fazer parte de uma palestra, ouvir, né? Ou que seja um simples pensamento que a gente for ler, a gente tem que pôr muita atenção, prestar na realidade, naquilo que está falando realmente. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente vê. Pode depois a gente mesmo ver se é certo ou não, se for válido ou não. E é assim que nós vamos aprendendo. Mas para isso, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos participar. Até breve.